Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e nós vamos agora finalizar aí a parte de usuários do nosso projeto, né? Nós já fizemos a listagem, já fizemos a remoção do usuário e a criação, e o que falta a gente fazer agora é a edição, tá bom? Mas antes, se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar o link aqui em cima, tá? A gente está fazendo um projeto do zero, então tem uma sequência de vídeos, uma playlist para você assistir e ficar por dentro do que nós estamos fazendo. Já construímos a nossa API, parte do back-end, e agora estamos no front-end com a parte web com o React, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas aí, tá bom? Segue a gente aqui nas nossas redes sociais e qualquer dúvida que você tiver, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te ajudando e lendo com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a edição do usuário aqui no nosso projeto. Show, galera, então, seguinte... Quando a gente acessa aqui, nós temos o botão de excluir, editar e criar, né? Quando a gente clica em criar, nós vamos para o formulário de criação. O que acontece agora? Quando eu clicar em editar, eu quero ir exatamente, eu vou redirecionar exatamente para a mesma tela de criação, só que tem um detalhe. A edição, eu já preciso preencher o nome e o e-mail automaticamente. A senha não, porque a senha... não mostra, né? Nunca se mostra, e ela também não retorna do back-end. A gente ocultou ela ali do retorno, tá? Mas precisa vir preenchido. Por quê? Porque é uma edição, né? E na hora de eu clicar em salvar, tem que editar e não criar um usuário novo. Então vamos fazer isso. Primeira coisa, quando eu clicar aqui em editar, eu preciso ir para essa tela aqui. Então eu vou usar o users/create também, tá bom? Você pode depois, se você quiser, mudar o nome da rota, fazer uma rota só para edição, mas eu acho que não vale a pena. Talvez eu só mudaria ali o users/create para algum outro nome da rota, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso projeto e no botão de editar aqui, ó, do index, né, de usuários, vamos adicionar aqui o onClick. Vamos colocar aqui o onClick. Então, quando eu clicar nesse camarada aqui, eu vou fazer uma navegação para /users/create. Mas eu preciso do nome e do e-mail do usuário que eu estou editando. Então, eu não vou passar o e-mail, não vou passar o nome para lá, eu vou passar o IT do usuário que eu quero editar. E lá na tela de criação, o que eu vou fazer? Eu vou ter o ID, e aí eu vou chamar a API, né, o get lá por ID, para eu trazer os dados e preencher o formulário. Uma das maneiras seria a gente passar, por exemplo, aqui na rota, né, users/create/ o ID do usuário. Isso a maioria dos sistemas fazem, mas eu não curto muito passar nada aqui pela URL. Eu gosto de passar por debaixo dos panos aqui, tá? Então, o que a gente faz? Para eu passar, o React Router DOM, ele possui aqui um estado na própria rota, tá? Então, eu coloco aqui uma vírgula depois do endereço que eu quero mandar, passo um objeto, né? E eu tenho aqui a propriedade state, tá? Essa propriedade state você pode passar o que você quiser, inclusive o nome e o e-mail, tá? Então você pode colocar aqui, ó, name, por exemplo, e data.name, mas eu não vou fazer isso, eu vou passar só o ID. Então, no state eu vou passar um ID escrito ID, um objeto, desculpa, tá? Dentro do state eu vou passar um objeto, e o meu ID vai ser o meu data.id, que é exatamente esse cara que eu tenho dentro de cada linha. Então, da mesma forma que a gente fez aqui no botão de remover, a gente passa o ID para a função, aqui na hora de editar eu vou passar o ID pela rota. Então é a mesma coisa, só que eu estou passando esse ID dentro da rota, ok? Se a gente testar isso aqui, vou clicar aqui no Juliano, cliquei em editar, veio para cá, beleza. Só que agora aqui nós precisamos pegar o ID que nós estamos passando, ok? Então vamos lá em Create. Para que eu possa pegar qualquer coisa que eu esteja passando pelo estado da rota, eu vou vir aqui no React Router DOM e eu vou importar o useparams. O use location, tá bom? Eu vou usar o use location. E aí, da mesma forma que eu fiz aqui com o navigate, ó, eu vou criar o location e vou
pegar aqui, ó, use location, beleza? E agora a gente vai usar o location. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um useEffect, um hook do próprio React, e eu vou dar um console.log dentro de location, e aí dentro de location eu tenho state, que é o estado, e dentro do estado eu tenho ID, porque eu passei o ID. Se você passar, por exemplo, nome e e-mail, você tem location.state.name. O e-mail é location.state.email, é o nome que você passar lá na rota, aqui no caso, tá? O nome que você coloca aqui é o que você vai ter acesso aqui pela rota, tá? E aí só para a gente saber que é esse cara mesmo, eu vou colocar aqui, ó, ID do usuário, tá bom? E eu vou ouvir somente uma vez. Fazendo isso, abrindo meu console e inspecionar, eu já tenho aqui, ó, ID do usuário 14. Para a gente testar se realmente é isso, vamos clicar aqui, ó, na Fernanda, ID 13. Então, tá certo, né? Beleza. Só que agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar esse ID, chamar a API para trazer de fato o nome e o e-mail e colocar automaticamente aqui. Então, primeira coisa, eu já vou remover esse useEffect, eu não vou precisar dele. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, a última função, né, antes do return, eu vou criar uma função chamada getUser by ID. Então eu vou buscar o usuário pelo ID, tá bom? Beleza. Vou criar aqui, aliás, a gente precisa do loading, né? Como a gente vai fazer uma interação com a API, interessante a gente ter esse loading aqui, tá? Beleza, vou fazer o meu try-catch. E aqui eu vou fazer a minha chamada. Então, vou criar uma variável chamada response. Vou pegar o API, que é o meu access já configurado, com o endereço tudo certinho, .get. E aí eu vou abrir template string, né, que são as classes, e eu vou chamar o /user, e eu vou concatenar com o location.state.id. Perceba que eu sempre vou colocando esse ponto de interrogação, já falei dele várias vezes, isso aqui basicamente é um if, né? Se existiu o location, então pega o state, se existiu o state, então pega o ID. Isso evita de dar vários problemas, né? Muitas vezes a gente sobe isso aqui para produção, clique e aí dá erro, ID não existe e tal, e quebra toda a nossa aplicação, então eu geralmente coloco isso aqui, é só um ponto de interrogação para validar. Ok? E aí a gente precisa, né, colocar o nosso token. Então, só para ir mais rápido aqui o vídeo, eu vou copiar ele aqui. A gente já tem o token aqui, né? Então, vou colocar ele aqui. E aí, eu vou dar um console.log aqui em response.data para eu ver o que está vindo da API. E aqui no cat eu já vou colocar, né, se der um erro, a nossa mensagem padrão. Não foi possível realizar a operação. Ok? Show! Só que eu preciso chamar essa função, eu só criei ela, né? Então aqui, ó, depois da minha função, eu vou criar um useEffect, e aí eu vou fazer um if. Olha, se existir o location, ponto de interrogação, não esquece, state, ponto de interrogação, ponto ID. Se existir esse cara, eu vou chamar a função getUserById. Só isso. Então, o useEffect vai ver se o ID está vindo na rota. E por que eu preciso fazer isso aqui? Porque isso aqui, o useEffect, ele vai ver esse teu ID. Por quê? Porque essa mesma tela, nós estamos criando um usuário e estamos editando. Então, não é sempre que vai vir o ID. Às vezes eu vou criar um usuário. Se eu criar um usuário, eu não tenho o ID. Então, por isso que eu preciso fazer essa validação. E se o usuário... Se existiu o usuário, né, se existiu o ID, então eu chamo essa função que vai na API, pega os dados com base no ID e retorna, tá bom? Então por isso que eu preciso fazer essa validação. Se você não fizer, quando você clicar em criar usuário, ele vai dar erro, vai ficar branco a sua tela e vai dar erro, tá bom? Maravilha, então vamos cancelar, vamos clicar em editar, eu preciso salvar, né, claro. Então, salvei. E olha lá, eu tenho aqui o Juliano, só que eu esqueci de parar o meu loading, né? Então aqui, ó, depois, vou dar um setting loading falso. E se der erro também, um setting loading false. Ok? Então, ó, eu tenho os dados aqui, Juliano, né? Vamos pegar um outro usuário só para garantir. Vamos pegar a Fernanda. Olha lá, eu tenho
os dados da Fernanda. Então eu não estou passando esses dados pela rota, eu estou passando só o ID. Depois que o ID chega, eu vou lá e pego os dados. E agora, se a gente clicar em criar usuário, não faz nada, tá? Por isso da validação, ok? Se eu clicar em Juliano, ó lá, eu tenho exatamente os dados do Juliano, ok? E agora, como que a gente faz para pegar esse nome, esse e-mail e preencher aqui o input automaticamente? De certa forma, isso seria fácil se os nossos inputs estivessem dentro de um estado do React, né? O useState. Como eu mostrei lá na parte de registro, né? Quando a gente fez o cadastro do usuário. Aí a gente poderia jogar isso no estado. Só que aqui quem está controlando o nosso formulário é o React Hook Form. Então a gente precisa injetar esse valor nos inputs utilizando o próprio React Hook Form. Então para fazer isso aqui, ó, onde eu tenho o useForm, né, que eu importo o handle submit e tudo mais, eu vou importar mais um cara que é o setValue. E eu vou usar isso aqui, que é uma função para injetar o valor dentro. Então vamos lá, aqui embaixo, ó, no getUserById, depois eu vou agora apagar esse console. Depois que eu fiz a minha chamada, eu vou chamar aqui, ó, setValue, e aí você passa o nome do input que está registrado. Tem que ser exatamente esse nome aqui que você registrou, o name e o e-mail. Então, eu vou chamar o name, vírgula, e aí você passa o valor que você quer injetar nesse input. No meu caso aqui, está dentro de response.data.name. Só isso. E aí você faz outro setValue, passa o nome do input, o próximo é o e-mail, e aí você passa o valor, response.data.email. Se eu fizer isso aqui, salvar e olhar, ó lá, tem aqui Juliano e tem aqui o e-mail. Então já está preenchendo automaticamente exatamente como está vindo. Para você ver que isso aqui realmente funciona, ao invés de eu pegar o que vem na API aqui, ó, eu vou colocar uma string chamada startDev. Ó, salvei, agora tá lá, startDev. Então dessa maneira, deixa eu voltar aqui, dessa maneira você seta um valor dentro de alguma coisa que está no React Hook Form. É dessa maneira aqui que você faz, tá? Usando o setValue. Então, quando você usa esse useForm aqui, ele já sabe que é esse formulário que você quer controlar. E, teoricamente, passando o setValue, ele sabe qual é o ID. Ok? Show! Então, tá funcionando. Só que agora nós temos aqui um problema, né? Se a gente clicar em salvar, primeira coisa, vai dar um problema na senha, né? E aí vai obrigar a colocar uma senha, mas muitas vezes a gente não quer editar a senha do usuário, né? Então a gente tem que mexer na nossa validação. Um outro problema é, quando eu clicar em salvar, ele não vai editar esse usuário, ele vai criar. Por quê? Porque aqui na minha função save, ó, cadê minha função save? Aqui, que é o que esse formulário chama, vai dar probleminha aqui, né? Então ele vai chamar outra função que vai ser o post. Então ele vai criar um usuário ao invés de editar, e a gente precisa mudar isso aqui. Mas isso nós vamos fazer na próxima aula, para essa aula não ficar longa. Então nós temos ainda que mexer na validação do nosso formulário e alterar a função para editar quando estiver vindo o ID, tá bom? Então se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, qualquer dúvida que você esteja tendo aqui embaixo. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.